Caros irmãos, queridas irmãs, no domingo passado nós escutamos o relato de São Marcos, da profissão de fé de São Pedro e do primeiro anúncio da paixão. São Mateus nos diz que entre a profissão de fé de São Pedro e o primeiro anúncio da paixão, aconteceu a instituição do primado de Pedro, que é quando Jesus entrega para ele as chaves do reino dos céus. Isso São Marcos não diz, mas nós sabemos que aconteceu ali, naquele momento, pelo Evangelho de São Mateus. Depois, os 3 evangelhos sinóticos dizem que Jesus levou Pedro, João e Tiago para uma montanha onde ele se transfigurou e mandou que eles não contassem nada a ninguém. Agora, na sequência, no evangelho de hoje, acontece o segundo anúncio da paixão. No domingo passado o primeiro, e hoje o segundo. E a reação dos discípulos é sempre um desastre, porque no domingo passado, quando Jesus disse que ele seria rejeitado, que ele seria morto, Pedro começa a censurar Jesus, chama Jesus num cantinho e começa a repreendê-lo. E Jesus precisa então corrigi-lo e dizer: vai para trás de mim, Satanás. No evangelho de hoje, Jesus está de novo dizendo: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. E São Marcos até diz que Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava atravessando a Galileia, se dirigindo a Cafarnaum, pois estava ensinando a seus discípulos. Ele não queria que outras pessoas soubessem, ele queria falar apenas com os 12. Eles começam a discutir pelo caminho quem era o maior. Se nós vamos ao terceiro anúncio da paixão, mais para frente, Jesus começa a falar de novo da sua morte. Logo em seguida, a mãe dos filhos de Zebedeu, portanto, Salomé, mãe de São Tiago e São João, pede a Jesus que um se sente à sua direita, outro se sente à sua esquerda no seu reino. Parece estranha essa reação dos discípulos, mas, como eu já disse na semana passada, o problema é que eles tinham uma visão toda deturpada do que era o reino de Deus, e Jesus queria desconstruir essas esperanças falsas, vazias. Então São Marcos até diz no evangelho de hoje que os discípulos não compreendiam estas palavras de Jesus e tinham medo de perguntar. Tinham medo de perguntar porque não queriam ouvir a resposta, né? É como se diz: tem coisa que a gente é mais feliz se a gente não souber. Não pergunta, porque se ele responde e confirma aquilo que a gente não quer escutar, não quer ouvir, é melhor se fazer de sonso. Então, eles não conseguiam compreender. Na verdade, eles não queriam aceitar que aquele era o caminho de Jesus. E isso, como eu disse, porque os judeus acreditavam que a missão do Messias era estabelecer um reino em Israel. Então, que o Messias ia, numa perspectiva nacionalista que eles tinham, reunir as 12 tribos de Israel, convocar uma revolta popular, uma guerra civil, um levante,
e eles então expulsariam os romanos, e o Messias se tornaria rei. Ele restauraria a monarquia davídica, sendo ele descendente de Davi. Inclusive, eles vão insistir nessa ideia, mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus. Se a gente abre o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, antes da ascensão de Jesus, eles vão perguntar assim: é agora que vais instaurar o reino de Israel? Que eles ainda estavam esperando que isso acontecesse. Os discípulos de Emaús vão dizer para Jesus: nós esperávamos que ele fosse estabelecer o reino, mas já faz 3 dias que eles o mataram. Então essa era a esperança vã deles. E consequentemente, ora, se eles esperavam um reino aqui neste mundo, nos moldes dos reinos, dos governos políticos, e Jesus vai dizer para Pilato: meu reino não é deste mundo, é o reino dos céus. Então, quando Jesus entregou as chaves do reino a Pedro, eles entenderam que, Jesus começou a distribuir os cargos, os ministérios. Então Pedro vai ser o primeiro ministro, porque ele vai ter as chaves. Judas Iscariotes, que cuidava da bolsa, ele era o tesoureiro do grupo, certamente ele podia dizer assim: então eu vou ser o ministro da fazenda, eu vou ser o ministro da economia, vou cuidar das finanças do reino. E começam essas disputas por poder, por cargos, por importância. E claro, no final das contas, eles esperavam que teriam regalias, teriam privilégios, benesses, porque afinal de contas eles estavam seguindo Jesus, que seria o rei de Israel. Eles teriam favores, facilidades, quando era justamente ao contrário. Jesus tinha dito isso no domingo passado: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Vocês não terão facilidades por me seguirem, ao contrário, vocês terão dificuldades, vocês serão perseguidos, vão matar vocês. Mas isso não entrava na cabeça deles. Então, quando eles estão discutindo pelo caminho quem era o maior, é por isso, Salomé vai defender os filhos dela, São João e São Tiago maior. Jesus dá um lugar à direita, outro à esquerda para os meus filhos, dá um cargo bom para eles, porque era uma mentalidade mundana, materialista, que eles tinham sobre o reino de Deus, que para eles ia acontecer ali, naquele espaço onde eles viviam. Então Jesus diz para eles, em casa, pergunta, o que é que vocês estavam discutindo pelo caminho? E como as crianças que fizeram malcriação, eles ficam quietos, ficam calados, porque eles sabiam que Jesus não ficaria nada satisfeito com aquela discussão. Quem era o maior, quem era o mais importante, quem era o primeiro, o mais amado? Jesus diz: se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Então, o primeiro, o maior no reino dos céus, é aquele que serve, é aquele que mais ama. É o menor, o mais humilde, o que tem espírito de serviço, que não busca vantagens, privilégios, mas que busca amar e servir a Deus, ao próximo, que é o caminho de Jesus. Sendo Deus se fez homem, sendo rico se fez pobre, humilhou-se, foi obediente até a morte e morte de cruz. Lá na quinta-feira santa ele vai dizer: se eu, o vosso mestre e Senhor, lavei os vossos pés, que era uma coisa que os escravos faziam, então lavai os pés uns dos outros. Jesus deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. É isso. Basta pensar que a pessoa mais importante
na igreja, a mais perfeita, o membro mais perfeito, mais importante da igreja, que está na posição mais alta de todas, quem é? A Santíssima Virgem Maria. O que é que ela dizia de si mesma? Eu sou a escrava do Senhor. Deus derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. São Pedro, São Tiago, nas suas cartas vão dizer um provérbio, que eles aprenderam, acho a lição, né? Eles dizem, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Veja aqui, querer o primeiro lugar, em certo sentido, pode ser bom. Querer ser o melhor, na escola às vezes tem aqueles que disputam para serem o primeiro da sala, né? Tirarem as melhores notas. Num jogo, num campeonato, ninguém quer o segundo, terceiro lugar, todo mundo quer o primeiro lugar. E Jesus diz, se alguém quer ser o primeiro, ok, mas o primeiro é o último, é aquele que serve a todos. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, vai dizer, aspirai aos dons mais elevados, aos dons superiores. A questão é, nós não devemos buscar ser melhores do que os outros, com espírito de competição e de superioridade. Eu sou melhor do que todo mundo, né? Eu sou o primeiro, eu sou o maior, querendo oprimir, dominar as outras pessoas. Não ser melhor do que os outros, mas ser melhor para os outros, ser melhor para Deus, ser melhor do que eu mesmo. Isso sim, eu devo competir comigo mesmo, me vencer a cada dia. Hoje eu me esforço para ser melhor do que fui ontem, amanhã eu me esforço para ser melhor do que fui hoje, ser melhor para Deus, para que a minha vida seja mais agradável a Deus. Isso é bom. Querer progredir na santidade, ser melhor do que eu sou, ser melhor para os outros, não ser melhor do que os outros. Então Jesus diz isso para eles e faz um gesto muito concreto. Pega uma criança que estava por ali, põe no meio deles, abraça aquela criança, nos mostrando que, se nós queremos ser abraçados por Jesus, nós devemos ser como crianças, devemos ser pequenos, humildes, sabermos que somos dependentes de Deus. São Tiago, na segunda leitura de hoje, praticamente faz um comentário do Evangelho. A segunda leitura nem sempre, sobretudo no tempo comum, ela quase nunca está em sintonia com o Evangelho, porque a primeira leitura é escolhida para estar em sintonia com o Evangelho, a segunda geralmente é alguma carta que é lida durante vários domingos, mas hoje a segunda leitura está bem em sintonia com o Evangelho. São Tiago diz, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. De onde vêm as guerras? Ele pergunta. De onde vêm as brigas entre vós? Por que é que as pessoas brigam? Porque existem rixas. Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós, paixões desordenadas, desejos egoístas, vaidade, inveja. É por isso que existem contendas, é por isso que existem brigas. E então ele diz, cobiçais, mas não conseguis ter, matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito, brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir, e a razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. O que é que significa tudo isso? Ora,
nós rezamos muito mal. E Deus não atende todas as nossas orações. Que bom, graças a Deus. Porque se Deus nos concedesse tudo o que nós pedimos, nós estaríamos perdidos. Porque muito daquilo que nós pensamos ser o melhor para nós e que nós pedimos a Deus, na verdade seria a nossa perdição. Tem gente que até pede para Deus coisas que são pecado. Deus não vai escutar uma oração dessa, né? Imagine só: olha, meu Deus, eu não gosto do fulano, então faz favor, leva ele embora, mata ele. Olha, meu Deus, eu estou de olho na vizinha, então faz o marido dela largar dela para eu poder ficar com ela. Tem gente que pede essas coisas, né? Na maior cara de pau. Pois é, Deus não vai ouvir essa oração. E tem outras tantas coisas que não são convenientes à nossa salvação. E São Tiago está dizendo: vocês não recebem, não alcançam porque pedem mal. E pedem mal porque desperdiçam o pedido, esbanjam o pedido nos vossos prazeres. Vocês, como os discípulos lá, só pensam em regalias, em privilégios, em coisas mundanas, materiais. Eu sempre acho estranho, sempre achei esquisito quando alguém diz para mim, e muitas pessoas às vezes dizem, na maior da boa intenção, mas dizem assim: padre, eu não tenho nada para pedir a Deus, eu não peço nada a Deus, eu só agradeço, porque eu sou muito agradecido por tudo que Deus me dá. Ótimo, agradeça mesmo. Mas como assim você não tem nada para pedir para Deus? Quer dizer então que você só pede para Deus bens materiais. Então, se você não está precisando de nada de material, você não tem nada para pedir. Não. Como é que eu vou progredir na virtude? Como é que eu vou progredir na santidade se eu não pedir para Deus? Eu vou me apoiar nas minhas próprias forças? Então, certamente, se eu quero ser melhor, eu tenho que pedir a Deus. Se eu quero perseverar na graça, progredir na graça, eu tenho que pedir a Deus. Eu preciso ser mais paciente, eu tenho que pedir a Deus. Eu quero ser mais sábio, eu tenho que pedir a Deus. Eu quero ser mais prudente, mais justo, mais casto, mais generoso, mais desapegado dos bens materiais. Eu tenho que pedir a Deus. Mas as pessoas negligenciam isso e quando vão rezar só pensam em pedir, sei lá, saúde, a cura de uma doença, um emprego, a solução de algum problema. Ótimo, peçamos isso a Deus, mas o essencial é pedirmos a salvação de nossas almas. Não adianta nada ter saúde nesta vida e ir para o inferno, né? Então, São Tiago diz: vocês brigam porque as paixões desordenadas estão aí dentro de vocês em conflito. Vocês pedem e não alcançam porque pedem mal, porque pedem, esbanjam, desperdiçam o pedido nos vossos prazeres. Como os discípulos que estavam lá, pensando Jesus oferecendo para eles um lugar no reino dos céus e eles preocupados com um reino aqui na terra, finito. Então é preciso encontrar o foco certo, não negligenciar o que é essencial, não descuidar desta vida, mas saber que o reino dos céus, nós temos que buscar as coisas do alto. Então vamos pedir a Nossa Senhora que nós sejamos humildes, que nós sejamos pequenos. Para sermos acolhidos, abraçados por Jesus, temos que ser como crianças, dependentes, entregues nas mãos de Deus, reconhecendo que sem Ele nada somos, fazendo-nos pequenos, não competindo, querendo ser melhores sim, mas para agradar a Deus, melhores para Deus e para os outros. E que Nossa Senhora também nos ensine a rezar, a pedir o que convém, a pedir aquilo que é melhor, e não desperdiçar a nossa oração com coisas
desnecessárias ou passageiras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.